Tráfico internacional de drogas. Polícia Federal deflagra a operação e apreende 3,5 bilhões de reais em bens de uma quadrilha que usava portos de Rio Grande e Itajaí para enviar cocaína para a Europa. Casos que não param de aumentar. Santa Catarina registra 4 casos de importunação sexual por dia. A dengue no estado. Vigilância Epidemiológica divulga novo boletim com a situação de mortes, casos e focos do mosquito transmissor em Santa Catarina. Parceria para qualificar mão de obra. Governo e Fiesc firmam termo de compromisso para qualificar trabalhadores para a nova fábrica da Nestlé, no oeste do estado. Campeonato Catarinense, Brusque e Criciúma garantem vaga e são os finalistas do Estadual 2023. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com os detalhes da Operação Hinterland. A ação foi deflagrada por Polícia Federal e Receita Federal para combater o tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa. 200 policiais federais e 12 auditores da Receita Federal cumpriram 17 mandados de prisão preventiva e 37 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia, além de Assunção, capital do Paraguai. Entre os presos está o proprietário de uma empresa cotada para assumir a operação do porto de Itajaí, litoral norte catarinense. A Justiça decretou o sequestro de 87 imóveis, 173 veículos, uma aeronave e o bloqueio de contas de 147 pessoas físicas e jurídicas, além da movimentação imobiliária de 66 pessoas físicas e jurídicas. A descapitalização da organização criminosa investigada pode chegar a 3 bilhões e 850 milhões de reais. As investigações que resultaram na Operação Hinterland começaram em março do ano passado. Na época, a Polícia Federal recebeu a informação de que uma carga de 316 quilos de cocaína havia sido apreendida em Hamburgo, na Alemanha. O entorpecente foi enviado para a Europa a partir do porto de Rio Grande, no estado gaúcho. Durante o inquérito, a Polícia Federal descobriu como a quadrilha operava no tráfico internacional de drogas. Um fornecedor paraguaio remetia a cocaína produzida na Bolívia para o Brasil, pela cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De lá, o entorpecente era transportado de caminhão para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e armazenado nas próprias empresas da organização criminosa ou em depósitos próximos aos portos de Rio Grande e Itajaí, para depois ser inserido em contêineres sem o conhecimento dos contratantes. Utilizando cargas lícitas que seriam despachadas, eram estofadas nos contêineres que eram da responsabilidade da empresa, eles mascaravam, introduziam a droga nas mais diversas formas, a depender do tipo de mercadoria a ser exportada. Isso era feito, é importante salientar, sem o conhecimento do cliente, que contratava esse serviço para ver a exportação, e usavam de todas as maneiras para dissimular, para tentar enganar todos os sistemas de controle alfandegários. Após o envio para a Europa, o grupo comprador da droga furtava a carga com cocaína e distribuía o entorpecente no continente europeu. Pelo menos 17 toneladas de cocaína foram movimentadas em 2 anos de investigação. Desse total, 12 toneladas foram apreendidas antes do envio para a Europa. O número de golpes aplicados pelo celular tem aumentado nos últimos anos com o avanço da tecnologia. Só que agora tem gente sendo ameaçada de morte. Veja. O primeiro contato com o golpista veio supostamente de um conhecido da família que pedia ajuda para um colega que estava com a esposa no hospital. Esse colega pediu para que a família trocasse um cheque para ele, já que precisava do dinheiro. Ele chegou através do meu cunhado, um ex-cunhado, que ele ligou para mim perguntando se eu podia trocar um cheque para ele. Ele tinha um de 2.400, eu falei não, que aquele ali eu trocava, só que os demais eu não trocava. E aí a gente pegou e trocou esse cheque para ele. O suposto golpista foi pessoalmente entregar o cheque. Aí ele trazia o cheque e no mesmo momento ele ia receber o dinheiro. Aí ele foi feita uma transferência via Pix para ele. Passados mais de 30 dias, o cheque foi depositado, mas voltou. O banco informou que as assinaturas eram incompatíveis.
A família, que tentou ajudar, cobrou o dinheiro. Foi aí que o problema começou. Eu peguei e liguei pra ele e falei pra ele que ele precisava trazer o dinheiro e tudo mais. E disse que ia vir aqui, que já sabia que ia mandar o pessoal dele. E que ele tinha um pessoal que ia mandar me matar porque eu mexi com ele, mexi com o sujeito homem, que ele não ia se sujar por causa de R$2.400. As ameaças de morte assustaram a família, que procurou ajuda. O boletim de ocorrência foi registrado de forma online e no dia seguinte a família procurou a delegacia de polícia, que investiga o caso, mas ainda não pode se manifestar. Esse tipo de golpe, em que o criminoso tem contato direto com as vítimas, é menos comum. Mas se passar por alguém conhecido, acontece com mais frequência. E mesmo com todo o alerta, ainda tem muita gente que cai. Os golpes de engenharia social, que são aqueles que alguém desconhecido faz um contato com a vítima e, de uma forma persuasiva, faz com que ele deposite dinheiro ou até, a partir de um primeiro momento, que é um diálogo, uma conversa, ele extorque a pessoa para fazer uns depósitos. Links enviados por e-mail, rede social ou WhatsApp também não são confiáveis. O importante é verificar a procedência das mensagens e não compartilhar dados pessoais. Pessoas estranhas que vêm conversar com vocês, com um papo, com uma conversa que leva a crer que aquela pessoa tem credibilidade, desconfie. E um acidente complicou o tráfego na manhã de hoje na BR-282, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O acidente ocorreu no final da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 20 da BR-282, e envolveu um carro e um caminhão. O motorista do veículo, de 31 anos, ficou preso às ferragens com traumatismo craniano, hemorragia e fraturas. Os bombeiros fizeram o desencarceramento do homem, que foi estabilizado e levado para o Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, pela aeronave dos bombeiros. O motorista do... E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Paloma Totti. Confira. Olá, estou passando aqui para contar os destaques do Jornal da Band de hoje. As Big Techs na mira. Redes sociais são alvo de processos nos Estados Unidos por danos à saúde mental. 3 meses depois, Bolsonaro volta dos Estados Unidos e diz que nunca escondeu as joias que ganhou do governo saudita. Na série especial, a indústria do futuro no Brasil recicla alumínio, água e faz plástico de cana-de-açúcar. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, a gente te espera. E a seguir por aqui a gente fala da situação da dengue no estado. Vamos mostrar os números de focos, casos confirmados e mortes atualizados pelo governo do estado. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de um dado extremamente preocupante. Santa Catarina registra 4 casos de importunação sexual, só que não é por ano e nem por mês, é por dia. Só este ano, mais de 580 mulheres já foram vítimas deste crime. Importunação sexual. Certamente você já ouviu falar. As vítimas, na maioria, são mulheres, que em muitos casos não denunciam, por vergonha. Só quem viveu sabe as marcas que estas práticas deixam no psicológico das vítimas. Há um tempo atrás, surgiu uma proposta de um projeto. Essa pessoa que propôs esse trabalho marcou massagem comigo, veio, foi super respeitoso, educado. Nós começamos a trabalhar nesse projeto que envolviam outras pessoas, até que ele começou a me mandar mensagens me chamando para sair, e eu, de forma educada, recusei. Ele mandava mensagens falando que gostaria que o beijo não fosse no rosto, que fosse na boca. A importunação sexual foi incluída no Código Penal em 2018 para coibir a prática de ato libidinoso, que muitas vezes ocorre em locais públicos, nas ruas e até no ambiente de trabalho. Se o caso de importunação sexual ocorre no ambiente de trabalho, além do processo penal, abre precedente para rescisão contratual, onde a vítima tem todos os direitos trabalhistas assegurados. O Código Penal traz como requisito a relação de hierarquia entre o agente e a vítima. Embora o Código Penal traga essa posição de hierarquia como um requisito, na Justiça do Trabalho já existe entendimento de que não é necessário relação de hierarquia para se caracterizar o assédio sexual. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, em Santa Catarina, 4 mulheres são vítimas de importunação sexual por dia. As denúncias para este crime sobem a cada ano. Em 2019, foram 978 casos de importunação sexual. Em 2020, 1.208. Em 2021, 1.841 casos. Em 2022, foram 2.130.
E este ano, até o momento, foram registrados 581 casos de importunação sexual. A Polícia Civil trabalha para combater este crime. Através da denúncia, através do enfrentamento, nós vamos conseguir vencer esse mal. O importunador, ele só para quando for identificado. Por isso que nós não podemos tolerar, nós não podemos compactuar com esse tipo de delito. É crime com pena de 1 a 5 anos de prisão e a Polícia Civil está aqui pronta para receber as denúncias e trabalhar na apuração desses delitos. Tocar o corpo de uma mulher sem o consentimento da mesma, passar a mão ou encostar no corpo dela, configura um crime de importunação sexual, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos. E para combater esta prática, as vítimas devem denunciar. Infelizmente, a importunação sexual é um comportamento nocivo que perdura por anos. Então, através da denúncia, através do enfrentamento, nós vamos conseguir vencer esse mal. O importunador, ele só para quando for identificado. O assunto agora é a Covid-19. Hoje, 30 de março, é um dia de memória às vítimas da doença em Joinville, norte catarinense. A data foi escolhida em homenagem ao empresário Mário Borba, que foi a primeira vítima fatal em Joinville do novo coronavírus no dia 30 de março de 2020. De lá para cá, a cidade soma desde o início da pandemia 2.324 mortes e 199.724 casos confirmados. O projeto foi idealizado pelo Comitê Popular Solidário de Joinville, que foi fundado logo após a emergência da crise sanitária e das consequências mais duras da pandemia, especialmente para o auxílio à população mais vulnerável. O comitê é todo formado por voluntários e uma das grandes ações que são realizadas por esses voluntários são mutirões de arrecadações de alimentos. Atualmente, o comitê tem o maior enfoque na garantia de serviços de segurança alimentar. Entidades privadas e sociais fazem parte do projeto, centralizando os donativos a serem encaminhados aos postos de coleta, que são registrados pelas redes sociais. A organização também participa das atividades de mobilização e cobrança do poder público para ações efetivas de combate à propagação do novo coronavírus. Quando surge a pandemia, o comitê se propõe a dar conta emergencial da circunstância da segurança alimentar, atuando com as famílias que mais necessitavam naquele momento, seja pelas questões de falta de emprego, não poder trabalhar, não poder sair, sejam as pessoas que já estavam doentes e não puderam trabalhar em função da contaminação da Covid-19. Ainda segundo Márcio, mesmo com índices baixos da propagação do novo coronavírus, ainda há vários impactos socioeconômicos a serem cuidados, principalmente com a população atingida com a perda de emprego e renda durante o período de maior crise da pandemia. Para mobilizar a sociedade, no Dia da Memória às Vítimas da Covid, está sendo preparada uma ação no centro de Joinville. A ideia é acender 700 velas em memória às vítimas da Covid-19, para poder, junto com o poder público, dar esta assistência, como assistência e como solidariedade. Vai ser agora, às 8 horas da noite, esse acendimento de velas lá em Joinville. Vamos falar da dengue agora aqui em Santa Catarina. A Vigilância Epidemiológica divulgou os novos dados atualizados. Aqui no telão do Band Cidade, as informações. Vamos começar pelos focos do mosquito Aedes aegypti. Até agora, no ano, foram detectados 25.105 focos do transmissor da doença. É uma diminuição de 10,7% na comparação com o ano passado. E isso aí em 215 cidades de Santa Catarina. 145 municípios estão infestados pelo mosquito, aí uma alta de 9% na comparação com 2022. E a maior parte das infestações está aqui na Grande Florianópolis, no norte do estado e no oeste catarinense. Agora o número de casos. Entre 1º de janeiro e 25 de março, 22.586 notificações, 4.769 foram confirmadas para a doença e 6.563 foram descartados. O total de notificações é 20% maior do que o registrado em 2022. Esses casos ocorreram em 59 cidades e 2 cidades estão em epidemia, Palhoça e Joinville. Vamos falar das mortes agora, já está aqui no telão. No mesmo período, 4 pessoas perderam a vida. 2 em Palhoça, 1 em Joinville e 1 na capital do estado. Total de 4 mortes. Vale ressaltar ainda que foram notificadas 12 mortes neste ano. Essas 4 foram confirmadas, mas tem outras 4 em análise em Coronel Freitas, Porto União, Timbó e Joinville. E outros 4 registros de mortes foram descartados.
O tempo agora. Chuva e granizo atingiram cidades de Santa Catarina no fim da tarde e na noite de ontem. Moradores fizeram um registro dos fenômenos. Olha só. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, algumas ruas ficaram alagadas depois de cerca de 3 horas de chuva intensa. A ventania também assustou moradores e comerciantes. Árvores foram arrancadas e vários bairros da cidade ficaram comprometidos. Em Barra Velha, no litoral norte, mais chuva e alagamentos registrados pelos moradores. Na Grande Florianópolis, a cidade de Rancho Queimado foi atingida pela chuva, que veio acompanhada de granizo. Foi tanta pedra de gelo que caiu que chegou a formar uma camada branca pelo chão. No trânsito, carros e caminhões pararam para não se arriscar. Meu Deus do céu, cara, o que foi isso, cara? Do litoral para o meio-oeste, em Erval Velho, mais chuva e granizo. As pedras de gelo dificultaram a visibilidade dos motoristas. O barulho na lataria dos carros assusta. E agora tem chegada de frente fria para o litoral de Santa Catarina, que pode trazer chuva para a faixa leste do estado nesta sexta-feira. No mapa a gente pode ver que o dia vai ter predomínio até de sol entre nuvens aqui no estado, mas tem chance de pancadas de chuva com trovoadas no decorrer da tarde e da noite. O risco de temporais localizados que a gente tem comentado ao longo da semana e você viu nas imagens vai continuar. As temperaturas vão estar elevadas, o que tecnicamente é chamado de calor pré-frontal, que antecede a chegada da frente fria. Na capital do estado, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 35. Em Blumenau, 17 de mínima e 30 graus de máxima. Página 2, Criciúma, mínima de 19 e máxima de 30. Em Lages, variação entre 14 e 26. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 29 graus. A seguir, as informações do esporte no Bandicidade. Brusque e Criciúma vão decidir o título do Campeonato Catarinense. Os detalhes logo após o intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Bandicidade para falar da suspensão pela Justiça Federal dos alvarás de 5 beach clubes de Jurerê Internacional. Detalhes ao vivo agora aqui no jornal com o Ronaldo Penido. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. O juiz Marcelo Crais Borges, da 6ª Vara Federal de Florianópolis, determinou a suspensão imediata dos alvarás com a interdição comercial dos 5 estabelecimentos que são réus na ação civil pública dos chamados beach clubes de Jurerê Internacional, que tramitou na Justiça Federal e tem sentença transitada em julgado. A decisão foi proferida ontem. Os mandados de intimação foram expedidos nesta quinta-feira. Voltamos ao estúdio do Bandicidade. Campeonato Catarinense, definidos os finalistas da competição. O Brusque é um deles. O Brusque precisou de só 3 minutos para ampliar ainda mais essa vantagem. Alex Juan ficou com a sobra e fez esse golaço. O Barra tentou uma reação, mas não teve sucesso. Quem marcou de novo foi o Marreco. Guilherme Queiroz fez o time do Vale ficar ainda mais perto da final e complicou ainda mais a vida do Barra. No segundo tempo foi o Barra quem conseguiu descontar. Adilson Bahia anotou o dele e chegou ao 5º gol no estadual, se igualando a Vagninho do Avaí no topo da artilharia. Mas não adiantou muito não, porque a noite era mesmo do Bruscão. Cléo Silva fez o 3º e decretou a vitória, a vaga na final pelo 2º ano consecutivo e ainda a vaga na Copa do Brasil de 2024. O adversário vai ser o Criciúma. O time perdeu ontem para o Ercílio Luz em Tubarão, mas carimbou o passaporte. O Criciúma tinha a vantagem de 2-0, placar conquistado nos primeiros 90 minutos no jogo de ida no estádio Heriberto Wilson. Por isso, foi o Leão do Sul que teve pressa em sair na frente. Aos 5 minutos, Anderson Ligeiro honrou o nome e foi em velocidade pela esquerda. Cruzou, a bola sobrou no pé do André, que não perdoou, para delírio da galera no Aníbal Costa. O Leão do Sul precisava do placar e continuou na pressão. Só que nesse lance aí, quase deu ruim. Por pouco, o zagueirão não colocou para dentro do próprio gol. Teve lance bonito. Puxou para a perna esquerda. No segundo tempo, pênalti para o Ercílio Luz.
que o Anderson Ligeiro guardou. Tudo igual no placar agregado. Só que o Tigre acordou para o jogo. No escanteio, Fabinho, de cabeça, diminuiu. Sacudiu a torcida do Carvoeiro. E fim de jogo. No placar agregado, Hercílio 2, Criciúma, classificado para a final do Catarinense 3. Mudando de assunto, uma comitiva do governo do estado esteve nesta quinta-feira aqui na sede do Grupo Barriga Verde, em Florianópolis. Os secretários da Fazenda, Cleverson Sivert, da Comunicação, João De Biasi, e a diretora de imprensa, Aline Vaz, foram recebidos por diretores e jornalistas do Grupo Barriga Verde. Em pauta, as medidas que o governo do estado vai implementar para o ajuste fiscal em Santa Catarina. Amanhã você vai conferir uma reportagem especial no Band Cidade com todos os detalhes do plano de ajuste fiscal de Santa Catarina. Já está em construção uma das maiores fábricas da Nestlé no Brasil, no oeste de Santa Catarina. Hoje, a Federação das Indústrias e o governo do estado firmaram uma parceria para a qualificação da mão de obra para o empreendimento em Vargião. O encontro ocorreu na sede da Fiesc, em Florianópolis. O termo de cooperação vai possibilitar a qualificação de pelo menos 150 profissionais em operação industrial. Este contingente vai atuar na fábrica, que tem previsão de começar a operar até o fim deste ano. A ideia é qualificar moradores do oeste do estado, com 6 turmas em parceria com o Senai. A nova planta industrial em Vargião vai ter 40 mil metros quadrados de área e investimento de R$2,5 bilhões de reais. A Nestlé Purina vai ter na primeira fase em Vargião a linha de wet, com produtos úmidos, tecnologia única, produção de pet food e processos voltados à diminuição de impactos ambientais. A inauguração está prevista para março de 2024 e vai contribuir com o crescimento dos mercados interno e externo de alimentação para cães e gatos. Isso é geração de emprego, isso é desenvolvimento, isso é movimento econômico. E o oeste de Santa Catarina, a cidade de Vargião, é uma cidade que vai se transformar com esse investimento. Eu não tenho dúvida que vai, além de ser um benefício regional, porque a matéria-prima está por lá, onde eles vão utilizar, né? E o município vai ter empregos, vai ter e movimento econômico que vai ajudar, e vai ajudar o Estado. 7h18, agora imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente em Florianópolis. Tráfego, pelo menos até agora, normal nas pontes, em que pese mais agito para a chegada aí à parte continental da capital catarinense. 25 graus é a temperatura neste momento. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.